pernambucano do Recife. Passou a infância no bairro da Boa Vista e a adolescência no bairro de Boa Viagem. Um dia, migrou para o Rio de Janeiro, onde acabou se tornando uma das referências contemporâneas da música brasileira. Lenine, o entrevistado de hoje, do Opinião Pernambuco. Muito bom ter você aqui hoje, viu? Muito bom. Eu sei. Deixa eu dar um beijo hoje lindamente, porque você apresentou lindamente, realmente a minha história é essa, mas deixou de dizer que você fez parte desse adolescer que aconteceu em Boa Viagem e dividimos esse momento da vida, né? Bem juntos, bem próximos. Falei para você que eu estou chorando à toa, hein? Cuidado, olha lá. Me corrija se eu estiver errada, mas você foi para o Rio em 1979, até segunda desordem, estamos em 2021, e eu te pergunto quantas metamorfoses de 79 até aqui? Eita! É de perder a conta, porque isso encontrei uma parceira perene, nisso aconteceram os filhos, nisso aconteceram agora os netos, já são 4, toda uma trajetória, a criação de um repertório autoral, que eu me orgulho muito, porque tem a ver com o que acreditávamos ali na adolescência, né? De achar que arte poderia ser uma alavanca de conscientização, de educação, de aprimoramento como ser humano. E, bom, isso corrobora a minha vida até hoje, né? Então, é isso, muitas metamorfoses, muitas, Estela, a cada momento, na verdade. E eu acho que o melhor da história é essa reinvenção. O melhor da história é você estar se jogando o tempo todo no momento de criar e tudo. Talvez por isso mesmo eu continue me divertindo fazendo o que eu faço, porque fui muito egoísta na hora de fazer. Eu só fiz realmente o que eu queria fazer. Lenine, quer falar um pouquinho das sonoridades da infância, das sonoridades da adolescência? Como é que as sonoridades forjaram o artista que você é hoje? Né? Como é que isso veio? Como é que isso entrou no teu coração, no teu corpo, enfim, na tua memória afetiva? Bom, tem a ver com isso, com um núcleo de pessoas, ali 10, 12, 15 pessoas, que fizemos teatro juntos, fizemos poesia juntos, fizemos música juntos, bebemos juntos, nos conhecemos, nos transformamos juntos num momento curto da vida, mas de profunda importância. Eu tive, além disso, e você conheceu o núcleo familiar, que para mim foi uma coisa muito incrível. Aquela ideia do meu pai de o tipo de religião que ele acreditava, que não era uma religião bem, mas era uma maneira de compreender o divino e não precisar chamar de Deus. Meu pai me ensinou isso desde cedo, e isso me gerou um estado sempre contemplativo, celebrativo, eu diria até. E todas essas pesquisas de som, eu acho que também era fruto dele, porque muito cedo eu me lembro de Teresa estava junto ali, todos nós estávamos juntos no final de semana, quando ele, em volta de um ABC, a voz de ouro, aquele de canela fina, que era vitrola e rádio, e que ele chegava para nós, e para cada um de nós que completava 8 anos, ele dava essa opção de não ter que ir acompanhando a nossa mãe para a missa nos domingos. E ele dizia, olha, ela leva vocês porque vocês têm que acompanhar ela. E ela acredita que é a melhor maneira de se conectar com o divino dela. E ele dizia isso explicitamente.
É lá com a missa. Papai acha que tem outras maneiras de se conectar com o divino. Então, a partir de hoje, que você tem 8 anos, você pode escolher. Você continua indo com sua mãe, conectando com o divino, ou pode ficar com o papai, ouvindo música. Mamãe perdeu todos os parceiros aos 8 anos de idade. E eu ganhei uma formação muito cosmopolita sonora, porque ele ouvia de tudo. Ele ouvia Mário Lanza, Rimsky-Korsakov com Chopin, Ciro Monteiro e Elisete Cardoso, tudo misturado. Sabe? Jackson, Ari Lobo, junto com Silvio Caldas e Altemar Dutra, era tudo misturado. Sabe? Canções napolitanas com modinhas portuguesas, convivendo lindamente. Assim. E mais, ele tinha um exercício que ele fazia, Estela, que eu até hoje me recordo com muito carinho e afeto, porque isso me transformou num cara curioso. Ele não só satisfazia em ouvir os discos que ele tinha, mas tinha um tempo desse momento de conexão com o divino que ele ficava com a gente procurando rádios em ondas médias. Aí ele tentava descobrir que língua era aquela que a gente descobriu. Então, depois, a gente está, que país é aquele? O que se fala? Então, isso sempre gerava uma pesquisa na gente, porque a gente, através daquele som inusitado que nos agarrava, de certa maneira, nos capturava, a gente aprendia. A gente tinha uma visão histórica, cosmopolita das coisas. Então, assim, procurar nas ondas médias rádios esquisitas, olha só que loucura. E isso, realmente, eu hoje tenho eu trafego com uma certa tranquilidade nesse universo da música étnica, porque eu ouvi muito antes de se falar em world music. Daqui desse momento, do meu olhar para fora, o mundo é só miragem, a sombra do futuro, a sobra do passado assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Quero falar, então, agora de Eras em Devaneio, que é um livro. Ele foi lançado, quando ele foi publicado em 98, você já era Lenine de Olho de Peixe, acho que já era Lenine do Dia em que Faremos Contato, e, claro, já era Lenine lá de Baque Solto, que foi o primeiro. Mas esse livro ele tem a particularidade de reunir poemas do seu avô, do seu pai, e poemas seus, numa publicação que foi uma iniciativa da sua mãe. Como é para você... Bota esse adendo aí, ó. Bota esse adendo aí. O livro foi escrito por Dona Deise. Foi, Estela. Eu recebi um ultimato. Para ela não foi um ultimato, ela disse para mim um ultimato. Perdão, eu nem deixei você concluir. É porque eu me lembro com carinho disso. Dona Deise disse: olha, eu vou fazer um livro de comemoração. Eu já tenho as poesias do seu pai e tenho as poesias do seu avô. Estou precisando das suas poesias. Olha só, eu nunca tive essa coisa do poeta. A palavra sempre esteve associado ao cantar. Nunca foi. O que eu fiz, o que eu escolhi para botar aí eu me lembro do meu pai, porque, bom, era meu pai, eu sabia dessa verve dele, e lembro, sim, de vovô Severino, porque, bom, era o pai do meu pai, e papai recitava. E tinha uma coisa que nos unia a todos, que era a paixão por Augusto dos Anjos. Então, era uma paixão parnasiana, tinha a ver com esse tipo do verso perfeito, alexandrino, tinha uma coisa dessa... do fazer, do refinamento, entendeu? Então, isso eu me recordo.
Mas foi um livro que minha mãe quis fazer, e eu como é que eu posso dizer não para a mãe? Me traz o teu sossego, atrasa o meu relógio, acalma minha pressa, me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. Mas ela segurou a peteca de tudo, né, cara? Bom, vamos fazer um intervalo bem curtinho e a gente volta daqui a pouco. Você que está em casa, não saia daí. O entrevistado de hoje, no Opinião Pernambuco, é o muito querido Lenine. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado de hoje do nosso programa é o compositor, cantor, violonista, arranjador, Lenine. Lenine, vamos voltar para a música. A gente terminou o bloco anterior um pouco ali na literatura, na poesia, lembrando do seu pai, do seu avô, que eram poetas. Quero voltar para a música. E aí, quero ir lá para Olho de Peixe, que foi o seu segundo disco, né? Veio logo depois de Baque Solto. Baque Solto você fez com Lula Queiroga. Tem aí o que parecia um hiato, né? Porque foi em 83 a gente fez Baque Solto e o Olho de Peixe só foi em 92, quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois. E aí já foi com Marcos Suzano, Olho de Peixe. Isso. Olho de Peixe é uma referência na sua carreira. Assim, a partir desse disco que as coisas acontecem de uma forma muito bonita, muito... Além de ser essa referência na sua carreira, Olho de Peixe é um marco temporal ali na música brasileira contemporânea? Você acha que o disco teve essa força? Boa, Estela. Pode soar um pouco capcioso eu estar falando isso desse jeito, mas acho que sim. Sabe por quê? Porque, simultaneamente a esse disco, a Zizi Posse lançou um outro, junto com Benjamin Taub, chamado Sobre Todas as Coisas, que também era um disco de síntese. O que eu falo que, sim, houve ali no Olho de Peixe um painel muito interessante que pudemos fazer eu e Suzano, e o Denilson Campos, que foi quem, junto com a gente, produziu e gravou, de uma música íntima, ou seja, violão e percussão, o mais íntimo, mas isso, até aquele momento, estava associado à bossa nova, e a bossa nova tinha um banquinho. A gente tirou o banquinho da bossa nova e deu uma pegada rock and roll, porque o Olho de Peixe, eu acho que, apesar de ter sido uma opção nossa, escolher um caminho analógico e acústico, todos os sons são acústicos, a gente produziu esses sons, o disco é muito roqueiro, nesse sentido de ser síntese, pesado, tanto é que teve a importância também no palco. O Olho de Peixe não abriu para mim só sonoramente o ouvido, mas o olhar também. Eu passei a frequentar o mundo, não foi só no Brasil, isso se deu de uma maneira generalizada, coincide com aquela invenção do mercado do world music, como se houvesse Mars Music ou Jupiter Music, eu não entendo esse nome, mas eu sou do mundo mesmo, e a música que eu faço é a música do mundo, mas isso caiu como uma luva no momento onde estava surgindo muitos festivais de música étnica. E o Olho de Peixe caiu nessa seara, e caiu muito bem. Isso abriu uma janela para mim incrível, Estela. Foi realmente um disco, foi um alicerce para mim, para a minha trajetória, para a minha carreira, para a minha autoralidade como compositor,
E teve também essa briga sonora. O disco foi mixado por Jim Ball, um americano que estava ganhando vários Grammys, com a música de Nashville, que é um country, é o que é o analógico e o acústico do americano. Então, um cara que tinha a linguagem do instrumento sem ser elétrico. E foi muito acertado a gente ir fazer tudo isso em Nova York com ele, porque aí ele botou aquela sonoridade dentro de um padrão universal, realmente. E isso refletiu nos anos seguintes, que até eu lançar o Dia em que Faremos Contato, que é o disco seguinte, eu rodei o mundo, Estela, 3 ou 4 vezes, cara. 3 ou 4 vezes, com esse formato enxuto. Eu e Suzana, a gente não tinha road, tinha nada, era nós, um produtor, Bueno, e Denilson que fazia o som. Permanentemente preso ao presente, o homem na retoma de vida. São raros instantes da vida e deleite. Ele descobre o Vasconcelos desconhecido. O desconhecido. Aí eu te pergunto se o seu violão, se a batida que você tem no violão é um marco identitário seu. A gente reconhece Lenine pela batida no violão. Pode ser assim? Sim, pode. E é engraçado porque eu não cheguei a essa conclusão porque era uma busca minha. Eu nunca procurei ter uma assinatura que fosse reconhecida. Não. Os amigos, os parceiros mais próximos, que começaram a me chamar a atenção para o jeito que eu tocava. Enquanto todo mundo queria refinar e esconder onde a corda trastejava ou dava o efeito, eu quis explorar aquilo como elemento sonoro dentro da canção. Então, a maneira como eu passei a usar o instrumento, isso definiu muito da minha composição. Tem uma parte... porque eu preciso falar que tem várias maneiras de compor, sabe, Estela? Não tem uma regra. Mas quem, como eu, tem um instrumento como o violão, que é quase uma extensão do seu corpo, que você tem uma intimidade com ele, que tudo fica mais fácil de se exprimir, muitas das canções surgem a partir desse instrumento. Simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Tem uma senhora que me acompanha há muitos anos, que é a Dona Estranheza. Eu ouço muito Dona Estranheza. Eu gosto dela, porque ela me leva além. Mas eu não posso ouvir muito ela, que ela me tira do real. Então, eu cheguei num momento de compor, que era ouvindo Dona Estranheza, dizendo, isso aí já fizeram. Oxe, isso aí, rapaz, já sabe? E, por outro lado, a maneira que o instrumento foi se abrindo para mim. Novas maneiras de tocar, aproveitando as sujeiras, as síncopes, as levadas. Então, isso se transformou num jogo, numa maneira de fazer música, dentre várias. Porque tem música também que é psicofonada, que parece que vem inteira, nem precisa de instrumento. Eu tenho várias canções assim, é mais raro acontecer. Mas eu tenho várias canções que acontecem assim também. Mas eu acho que, no meu caso, o violão é uma vedete. O violão e a maneira como eu toco é reconhecida mesmo. E é reconhecível mesmo. Isso por causa de um jeitão. Agora, veja, isso é um motivo de orgulho para mim, Estela, porque existe uma linha evolutiva desse instrumento no Brasil que remonta a Mão de Vaca, Canhoto da Paraíba, Guilhermano Reis, Jacaré. É uma sucessão de grandes, até dá no Zé Gilberto Gismonti, no João Bosco, no Djavan, pessoas que, como eu, têm a composição, mas o violão está ali presente com uma autoralidade tremenda e absurda, né? Eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa linha evolutiva. E sim, o violão, cara,
É meu companheiro nesse tempo todo. Tenho vários, cara. Ainda mais porque o principal, que eu mais gravo, eu herdei de seu Dorival Caymmi. A vida não para. De uma experiência fora do país, e eu vou escolher afetivamente, até me lembrando de seu Geraldo, eu vou escolher para que você fale de Cuba. Como é que foi você em Cuba? Ai, cara, esse é um registro muito especial que eu tenho. Aconteceu no ano de 2000, por ocasião do Festival de Cine, que é o Festival de Cinema Cubano, que é muito conceituado, o mundo todo reverbera esse festival de cinema. É o único momento onde toda a estrutura governamental faz uma vista grossa para os exilados. Eles podem voltar, ver seus familiares, ali naqueles 10, 12 dias de festival, e eles podem sair depois do país também, não vão ser presos, tem uma garantia isso. Então, portanto, também tem esse lado emotivo, passional, desse retorno de vários exilados. O festival é lindo, comemora o cinema e tem o foco no cinema latino-americano, sim. E eu fui um homenageado, olha, por causa de uma orquestra cubana do Robertico Carcassés, o filho de Roberto Carcassés, que montou uma orquestra maravilhosa e me convidou. Eu disse, mas, rapaz, você tem certeza? Foi quando eu descobri que existia uma pirataria maravilhosa, que era lá em Cuba, na ilha, não tem indústria, não tem loja de disco, não tem esse. Aí eu queria saber como é que minha música chega. Chega como sempre chegou, através dos músicos, que divulgam isso em forma de pirataria, tira a cópia do disco, passa para o outro. Então, o Robertico fez um repertório, Estela, das minhas canções, dos discos que eu tinha feito até lá, porque eu já tinha lançado também Na Pressão, tinha bombado na França, a França passou a ser o meu segundo país, e eles me convidaram para fazer. Esse foi tão impactante para mim. Eu toquei no Hotel Nacional, no Teatro Nacional de Cuba, com essa orquestra, eram 29 figurantes, uma orquestra completamente inusitada, uma formação completamente inusitada, e eu pude tocar 20 de minhas canções que o Robertico e o grupo de músicos escolheram. Eu não escolhi, eram minhas canções, mas eles conheciam a ponto de dizer, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foi um escândalo, foi um escândalo. Foi lindo, maravilhoso, foi uma coisa que eu carrego até hoje com muito orgulho, porque foi uma consagração e eu era uma minoria ali. Porque, entenda, com a história do Tratado de Tordesilhas, a gente ficou isolado ali. Então, existia um mundo gigantesco em torno da gente, e a gente, com o português aqui, ficou meio isolado. E a dimensão da gente tão continental também nos transformou numa coisa tão gigante que é impossível, sabe? A gente é muito gigante, as proporções são outras, né? Mas nos isolou. Então, ali em Cuba, eu estava ali muito orgulhoso, porque eu era o representante da língua brasileira, digamos ali, estava sendo homenageado pelo festival, toquei as minhas canções e tive o prazer de conhecer Yussa, que alguns anos depois convidei para fazer comigo em Cité, na França. A Yussa era a baixista da orquestra do Roberto Carcassés. Luísa do Maior, já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a Nipônica de Leão, nem a Cabocla de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a linda flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do sertão pernambucano, nem Isoflora, flor de Chico Sainz. Ultrapassa os descobrimentos, que é outra coisa que a santeria, toda a questão afro lá na ilha é muito.
lá na ilha é muito incrível, a similaridade é muito incrível, a diversidade é muito incrível. E tem outra coisa que só em outro lugar no mundo eu tive essa impressão de tamanha profundidade cultural na música. Foi no México. Eu acho que ali México e Cuba foram os dois lugares onde eu fui impactado de uma maneira tão brutal, no melhor sentido, certo? Que me marcou profundamente essas duas culturas. Uma delas foi o México, a outra foi Cuba, que eu pude realizar tocando. Eu fui também ao México, mas não tive essa mordomia toda que a ilha me deu e os amigos todos que eu tenho até hoje. Lenine, acabou. Oh, meu Deus! Um beijo na filharada, um beijo, tá bom. Um beijo para a Ana, um beijo nos netinhos e tá bom. Depois que isso tudo passar, que essa coisa melhorar, aí você volta para a gente falar dos novos projetos, dos novos planos, das orquídeas, do meio ambiente. Sim, sim. Dos afetos. Da questão indígena também, que a gente precisa reafirmar a condição predatória que nós temos como brancos, né? E como usurpamos, né? Isso é uma questão que hoje em dia me comove muito, viu, amigo? Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio e o vento sopra a meu favor. Às vezes eu presinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Lenine, beijo, todo amor que houver nesta vida e a gente se encontra brevemente, tá bom? Um beijo na família, um beijo a todo mundo, teu irmão, na turma toda. Obrigada. Beijo. Cheiro, minha linda. Tchau. Tchau. Me dá sua